eu falo assim, ó, a gente prega lá na internet, no púlpito da igreja, santidade ao Senhor. É lógico que a gente não consegue viver a lei na literalidade. Não, eu cumpro toda a lei. Não estou em falta em nada com Deus. Que aí a Bíblia fala, aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Mas quando a gente coloca um conteúdo, um negócio que fala da santidade, não é que a gente quer vomitar uma santidade, fingir uma santidade. É que a gente está pregando, ensinando e todo dia tentando viver e melhorar. Só que a pessoa não entende isso. Então ela vê o vídeo, os conteúdos, não é assim? E aí o que ela fala? A Bíblia diz isso, não sei o que, da santidade exagerada. É complicado, né? Soltar o conteúdo desse jeito aí. A maior parte é assim mesmo, né? E tem pessoas que às vezes dentro das plataformas digitais aí a pessoa às vezes faz um comentário assim meio agressivo, tal, na ideia da pessoa alavancar a página daquela pessoa, usa como ferramenta. O que eu vejo assim é que geralmente as pessoas elas não aceitam. A gente coloca na internet aí geralmente o que tá na palavra de Deus, né? E o que tá na palavra de Deus geralmente confronta com a vida da pessoa, né? Confronta com a nossa vida. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente vê, preciso melhorar. O que acontece, talvez, muitas pessoas não sabem isso que eu vou falar agora aqui. Muitas pessoas não sabem. É que a lei, ela cumpre um papel até hoje muito grande, gigantesco, imenso, que é de levar o ser humano até Cristo. Aí, quando eu estou dando aula de teologia e falando isso, muitas pessoas perguntam, pastor, mas agora o senhor falou um negócio aí que é fato. Porque a lei faz com que a pessoa olhe no espelho e chegue à seguinte conclusão: eu não consigo cumpri-la, eu não consigo ser o que eu queria ser. E quando a gente diz assim, não, eu tenho domínio próprio, eu vou resolver. Hoje eu cometi tal pecado, mas amanhã não vou cometer. Aí você promete para Deus, promete para os amigos, promete para o pastor, promete para todo mundo. Chega no dia seguinte, você comete o mesmo delito. O que isso revela para você? Que você não consegue cumprir ela ao ponto de você se justificar diante de um Deus justo que sabe todas as coisas. E nós estamos falando de atos visíveis. Você imagina os invisíveis. Aquilo que você pensou que ninguém viu. O que o marido pensou e a esposa não sabe. O que a esposa pensou, o marido não sabe. O que o filho pensou, o pai não sabe. O que o pai pensou e o filho não sabe. Isso também é pecado, porque Deus tudo sabe. Impossível cumprir a lei. Então, quando você olha para a lei e você olha para você, você diz assim, meu Deus, eu sou um perdido, eu não tenho chance de salvação, não consigo, não vou conseguir, nunca vou conseguir. Aí entra a graça, aí você canaliza o teu pensamento, só tem uma porta, só tem um caminho, só tem uma verdade, e com todo esse contexto leva a vida, e vida eterna, e gratuitamente. A lei me faz ver quão miserável eu sou, ao ponto de nem passar pela minha cabeça de me justificar, mas eu tenho um justificador, a lei cumpriu nele. O que eu não consigo fazer para cumprir a lei, ele cumpriu, e me deu gratuitamente esse direito de salvação. Só basta eu aceitar ele como único e suficiente salvador. Pelo fato das pessoas não entenderem isso, muitas pessoas não vêm para o evangelho, não vêm, porque fica olhando as falhas das pessoas que já estão no meio do evangelho, mas claro, eles continuam falhando e errando, são seres humanos, a carne está aí, só que acontece é que eles não foram livres de pecar, eles foram livres do poder do pecado. A lei perdeu a força de condenar o indivíduo diante de Deus, porque o indivíduo continuou não cumprindo a lei, mas Jesus cumpriu a lei para o indivíduo que aceitou ele como único e suficiente Salvador. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sei quantos anos Deus vai me dar aqui, mas eu vou continuar pregando essa doce verdade. E aonde chegar a voz da gente, se as pessoas abrirem o olho e abrir o coração, vão entender. A lei me faz saber que eu não posso ser salvo, a não ser pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa boa, coisa maravilhosa. É desse jeito. Tem muita gente que fala, né, que a lei era muito rigorosa, né? Por exemplo, pegava mulher no ato de adultério, a lei mandava apedrejar e muitas outras coisas. Mas aí vem a graça e o que acontece? As pessoas brincam muito com a graça. Porém, a graça ela é mais rigorosa do que a lei, né? A lei, por exemplo, se o camarada pensasse, se o indivíduo pensasse alguma coisa ali, maquinasse alguma coisa ali, tudo bem. Agora, se ele fosse efetuar aquele ato e fosse pego, seria apedrejado, assim a mulher, o homem. Então aí vem a graça e fala assim, se o teu olho pecar, lança ele fora, tira e lança fora. Se a tua mão te fizer pecar, corta e lança fora. Então, só de você pensar, cometeu adultério, pensou em
em roubar, já cometeu pecado. Então já vem na mente, né? Então a graça ela é bem mais rigorosa do que a lei, só que muitos brincam. E hoje é engraçado que tem uma doutrina, né, chamada hipergraça, que você pode fazer o que dá na sua cabeça, na sua mente, que o sacrifício já foi pago. Então, partindo desse princípio, se cria heresia, mentira em cima do texto, que diz que uma vez o sacrifício já pago, que de fato foi pago por Cristo, agora você pode viver a sua vida dissolutamente, né? Desde que você vai lá, adore a Deus aos domingos e Ele só quer o teu coração, e aquela coisa que muita gente tem ouvido, tem se alimentado disso, né? Só que lá em Efésios fala claramente, quando vai falar da graça e das obras, né? Que é salvo pela graça, não pelas obras. Mas um salvo, ele não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para as obras. Então, um salvo, por exemplo, ele entende que ele tem que viver em santidade. O sacrifício já está pago, mas eu preciso viver em santidade, porque também diz o texto, né, lá de Hebreus, se não me falha a memória, que sem a qual ninguém verá o Senhor, e muitos brincam com a hipergraça. Vive dissolutamente porque já está pago, já tomei posse, já sou salvo. Aí, enquanto vem Efésios e fala claramente que nós somos salvos para as obras. Então, quais são as obras? Todas as obras que a gente já conhece. Santidade ao Senhor, obediência, né, que é muito melhor do que o sacrifício. Então, eles brincam muito com a graça nesse tempo, né? Apocalipse capítulo 21 retrata muito bem sobre isso aí, porque lá diz: ficarão de fora os tais que cometem aqueles pecados que ali são feitos menção, né? Mas a resposta, o irmão não fez uma pergunta, mas muitas pessoas fazem essa pergunta com essa temática que o irmão fez, e a resposta está no próprio texto que o irmão falou. Porque a lei era o seguinte: você roubou com a sua mão direita, havia a denúncia, o pego no ato, a sua mão direita, que foi a que roubou, ela era amputada, era tirada fora. O mal que você feria às pessoas era com o mesmo peso, com a mesma medida que você era ferido. Isso era a lei. Eram os outros que feriam você pelo pecado que você havia cometido. Isso era a lei. O texto que o irmão fez menção explica como é a graça. O conselho de Jesus é o seguinte: se o teu olho pecar contra ti, não é para os outros arrancar, é você. Então a graça te traz uma total consciência da tua total dependência de transformação. A frase conversão é mudança de direção. Então o conselho de Jesus, claro que não é para ninguém arrancar o olho, não é para ninguém arrancar a mão, não é para ninguém arrancar o braço. O conselho de Jesus é o seguinte: agora aqui na graça é o seguinte: lá na lei eles te julgavam, aqui não, você faz um auto-julgamento. Se você é salvo, você vai ver o que está errado. Você não precisa que alguém aponte-lhe o dedo, te empurre dentro de um precipício, te jogue dentro de um vale. Não, você não precisa disso. Alguém ampute sua mão, arranque o olho, retire seus membros porque você falhou. Não, é você que vai fazer. Se o meu olho pecou contra mim, eu vou fazer o quê? Eu vou converter o meu olho. Eu preciso mudar a minha vida, o meu comportamento, além que sejam, que Jesus está tratando aí de um ciclo vicioso. Às vezes a pessoa não consegue sair daquele ciclo vicioso e exige muito sacrifício. Então o Senhor está dizendo: olha, melhor para ti ficar sem o olho, ou sem a mão, ou sem o braço, ou sem uma perna. Melhor você ficar sem um membro do corpo do que você ficar sem a vida eterna. Você não deve ter medo de homem, mas você deve ter medo daquele que pode permitir que você morra o corpo físico e ainda queime no inferno eternamente. Então é glorioso viver a graça. Você não precisa ter medo de quem vai julgar você. Esse julgamento diante de Deus não vale nada. Existe uma frase do século XVIII de um pastor que responde um pouco sobre isso. Ele diz a seguinte frase ali: eu não posso julgar alguém pelo que fez ontem, porque eu não sei o que essa pessoa falou com Jesus hoje. Quem perdoa é Jesus, quem lava é Jesus, quem santifica é Jesus. Mas quem procura a pessoa? Mas quem procura Jesus? Quem é? A própria pessoa. Senhor, o meu olho pecou, meu pensamento pecou, meu coração pecou. Eu não dependo de alguém me acusar e dizer assim: você falhou, foi pego no ato. Não. É algo muito mais sério. É algo íntimo, algo profundo. É um auto-julgamento. E para encerrar, lembra da Santa Ceia? Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Depois que se examinar a si mesmo, falar com o Pai e ser perdoado, lá não fala: não tome a Santa Ceia. Lá diz: e coma deste pão e beba deste cálice. E o indivíduo estará digno pelo fato dele ter reconhecido, ele ter arrancado o olho, ele ter arrancado o membro do corpo que o fazia produzir um pecado, que o tentava escravizar no pecado, que o pecado não escraviza crente. Já foi esse tempo. O crente peca, falha, mas se arrepende pelo seu pecado e está renovado diante de Deus.
Essa é a diferença. Aí entra o que o irmão falou, o texto glorioso. Olha, vocês não são salvos, ou, aliás, não foram ou são salvos pelas obras, mas vocês foram salvos para executar as boas obras, porque assim o Senhor Deus aprove. O projeto de Deus, o plano de Deus de redenção, já é, sabe, conhecendo o ser humano e sabendo, vai continuar falhando, vai. Mas o problema não é falhar, o problema é persistir no erro. E só persiste no erro quem é escravo dele ainda. Nós temos trabalhado aqui, né, no estúdio já tem algum tempo, gravando os programas aí, começou falando de Deus, também gravamos louvores, né? E o próximo passo nosso aqui é nós usar a nossa estrutura aqui para também trazer e-books. Tem aqui o pastor Marcos, agora junto conosco que está o presbítero Leonardo, né? Que tem um vasto conhecimento aí na área. E nós vamos estar trazendo, né, esses cursos aí, que vai falar sobre a Bíblia, alguns outros cursos aí também que a gente está desenvolvendo, e-books, né, pastor, que vai estar sendo divulgado aí nos próximos, acredito, nas próximas semanas ou meses aí, né? Esse programa aqui, eu vou colocar ele no Verdade Bíblica, né, no YouTube. A gente vai reativar novamente, deu uma paradinha, né, pastor, mas nós estamos com o planejamento aí reativar novamente e tá gravando semanalmente aí alguma mensagem, né? A gente vai estar mostrando aqui também o que a gente tem aqui dentro do estúdio, né? Os materiais que a gente trabalha aqui, câmera, luz, nós temos bastante coisa aqui, né, pastor? E nós vamos começar a utilizar tudo, as ferramentas. Temos um piano aqui que a gente adquiriu também e ele tá meio que ficando de lado aqui, né? E é um dinheiro parado aqui, né, pastor? Nós temos que trabalhar com ele, né? E para o presbítero Leonardo veio aí, eles que queria conhecer o piano, nós apresentamos ele o piano aqui e tem que colocar a mão ali, senão não aprende, né? O que é importante que todos saibam é que nós vamos ter aí material suficiente para ajudar a pessoa em muitas áreas da vida. Na área matrimonial, que hoje é o maior problema, né? É o maior problema que nós enfrentamos no seio da igreja, é problema de relacionamento matrimonial. Nós vamos ter aí muitos projetos, muitos e-books e também cursos, videoaulas, a gente ensinando, orientando, passo a passo. Também nós vamos ter para a pessoa que está no ciclo do vício, pessoa viciada. E hoje, principalmente, o vício de pornografia, que chega a ser, em certos países, pesquisas. 75% dos homens de certos países estão viciados em pornografia e 49% das mulheres de alguns países, a pessoa é viciada em pornografia. Nós vamos ter também esse material, vamos ter todo esse produto. Há pessoas, por exemplo, que se convertem e dizem assim, pastor, mas eu não sei muito bem o que fazer agora. Como que eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus, com a igreja? Qual é o processo que eu devo fazer daqui para frente? Nós vamos ter também esse trabalho aí também. Então você aguarde, vai estar os links aí, a um custo muito baixíssimo, porque tudo isso aqui gera um custo, então a gente precisa cobrar, claro, um pouquinho, não é para o nosso sustento, mas é para a manutenção da obra e de tudo aquilo que, os investimentos que são precisos para executar um programa como esse e tantos outros trabalhos que nós temos feito desde 2020 até aqui. Então, você poderá ser abençoado em todas essas áreas aí. E muitos outros. Temos aí, por exemplo, 5 maneiras de você viver o melhor de Deus em sua vida. Nós temos aí um projeto, por exemplo, que ajuda você em todas as áreas da vida, conjugal, pessoal, financeira, familiar, no relacionamento público e no relacionamento dentro da sua casa, o relacionamento com a igreja, o relacionamento com Deus. E tudo isso pode alavancar a sua vida. E como tem o tema do nosso projeto aí, né? Aprendendo a viver. Você pode aprender a viver e viver uma vida superlativa, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida agraciada. Eu recebi um telefonema em uma ocasião de um irmão que eu tive o prazer de conhecer ele, e ele pegou e descobriu o meu número de telefone, ligou para mim e disse a seguinte frase: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim e me abençoasse para mim ter a sabedoria, o modo que o irmão aconselha, que o irmão ensina. E aí eu disse a ele: filho, o Senhor Deus, ele abre portas para você, mas você precisa adentrar nela, você precisa buscar esse conhecimento. Esse conhecimento ele não é revelado, igual tem pessoas que defendem isso erroneamente. Não, esse conhecimento é buscado. Você assenta-se para aprender, para estudar, esmiuçar textos bíblicos, e você descobre coisas gloriosas, e o Espírito Santo coopera com você nesse aprendizado. Então nós também vamos ter também muito aí de
pequenos cursos de teologia, já temos aí, que é um tempo introdutório de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós temos aí também uma introdução do Pentateuco, que conta tudo. A pessoa pega um estudo que levaria para ele descobrir sozinho 10 anos, ele, com um e-book aí, em 2 horas ele adquire um conhecimento de alguém que assentou 10 anos para aprender. E também tem os livros físicos, né, pastor? Que o pastor tem, o pastor vai falar o nome dos livros. Por acaso você está vendo esse vídeo aqui, você se interessa, né? O pastor pode estar... que o livro físico está à disposição já, a pronta entrega, né, pastor? À disposição, nós temos, são 4 livros. Em breve nós vamos lançar o 5º livro, mas por enquanto nós estamos aí com a graça, Pico Everest do cristão, que é o ponto mais alto que um cristão pode chegar diante de Deus, é a graça. Então ali nós contamos sobre isso e prepare o lenço. Você, ao ler esse livro, impossível não chorar. Depois vem Salvação, Destino dos Vencedores, um livro dando uma continuidade desse trabalho também, uma espiritualidade tremenda. O Espírito Santo nos inspirou a escrevê-lo. Depois vem o Discipulando. Esse Discipulando é um livro maravilhoso para quem não compreende muito bem a fé cristã, porque ali fala da doutrina de Deus, da doutrina de Jesus, da doutrina do Espírito Santo, da doutrina do homem e, infelizmente, da doutrina do diabo também fala lá, a maneira que ele trabalha, que agride as pessoas, que mata, oprime e dilacera a vida das pessoas, está lá. E por último, até aqui é o livro que mais me encanta, que o Senhor Deus nos deu, que é exatamente Obreiro Verdadeiro em um Mundo de Mentira, que já é aí um fortalecimento de fé para alguém que já está na vida cristã, que já conhece Jesus por um tempo, já há um tempo aí, e que já não quer mais beber o leitinho da palavra, já está disposto a comer uma feijoada daquela boa. Então aí você compra o livro Obreiro Verdadeiro em um Mundo de Mentira. E logo, logo vem aí um livro maravilhoso que é Amor de Deus, Algemas Invisíveis. Eu estou escrevendo ele chorando. Vai ser uma obra magnífica. O presbítero Leonardo vai despedir nós aí. E o próximo vídeo que a gente vai fazer aí, eu acredito, não vamos demorar muito, né? Fazer rapidinho, vamos... Lenha, Deus é bom. Trabalhar. Vamos trabalhar. Vocês querem trabalhar? Vamos trabalhar para Jesus. Então tá bom, a câmera vai estar apontada aí, tem que se virar. Vamos trabalhar para Jesus. Ó, tem luz aí de tudo quanto é tipo de luz e coisa e nós não estamos usando. Aos poucos nós vamos adequando, aprendendo, utilizando elas, né? Sendo um instrumento de Deus. E abençoando outras pessoas também, né? Com esse conteúdo aí. A igreja tem 2 chamados específicos, né? O primeiro é ser abençoada. O segundo é ser abençoadora. Uma igreja, ela não pode só ser abençoada, senão esse trabalho da pessoa só querer ser abençoado é um trabalho egoísta. Eu só quero para mim. A igreja não é isso. A igreja, ela é abençoada por Deus e ela é altruísta. Ela é abençoadora. São coisas que, assim, numa conversa como essa, nós podemos, representando a Igreja de Cristo aqui, abençoar vidas aí. Nós falamos aqui da graça, nós falamos aqui que a lei não tem poder nenhum sobre quem está em Cristo Jesus, absolutamente nada, de forma nenhuma. A Bíblia Sagrada explicitamente diz isso. Nós falamos aqui de outros materiais que podem edificar a vida da pessoa. Muita coisa boa nós falamos aqui, sendo abençoadores. E o interessante é que a motivação, o propósito não é o dinheiro, né? Não. Que vocês ainda estão bem mais tempo do que eu. Eu cheguei igual aquele filho abortivo que nasceu fora do tempo, né? Mas que são conteúdos colocando na internet e sem visar o like, o lacrar na internet, né? E sim edificar e abençoar vidas. Então são conteúdo extraordinário e vale a pena conferir tanto os livros, os e-books, né, que é os livros digitais, e também as aulas que vão ter lá, as videoaulas, que, bom, eu estou acompanhando por aqui, posso falar que tá brutal, tá magnífico. Acompanhando não, você vai trabalhar. Eu acompanhar. Eu acompanho. É assim mesmo. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Uma palavrinha de incentivo para nossos amigos e irmãos que nos acompanharam. Presbítero Leonardo, pode falar aí. Bom, acho que é o que a gente vive aqui, né? Palavra de incentivo para não parar. Nós somos relativamente pequenos, né? Fazemos conteúdo, postamos em quase todas as redes sociais com o propósito de abençoar vidas, levando pancada, sendo desacreditado. Ô, glória! Mas isso é sinal que nós estamos no caminho certo, que a gente não está nem aí para a massa, né, para oposição. A gente continua e trabalha em prol de uma causa que se chama Cristo. Então, você hater aí, continuar, viu? Não vamos parar, em nome de Jesus. Você, eu termino. É porque eu acredito, né, desde o início, quando no início da igreja, né, tentaram fazer de tudo para
para a palavra de Deus não se proliferar. E isso aí só fez crescer mais, né? Então você vê que quanto mais é batido, mais é persistente. Então a gente não faz pela gente, né? Se fosse por mim ou por nós mesmos, nós já teria desistido, né? Porque as lutas, elas chegam e às vezes elas vêm para derrubar. Então a causa não é nossa. Se fosse nossa, nós já teria desistido. A causa é, como o irmão falou, por Cristo. Então nós trabalhamos para Cristo, né? E quem dá força para nós continuar no trabalho é Ele, e nós vamos continuar, né? Aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, a gente vai continuar fazendo a obra de Deus aí, e nós estamos no meio de um oceano. Se voltar é mais longe, então nós temos que acabar e atravessar. Fiel é nosso Deus. Importante a gente saber que tudo na vida a gente tem que definir o que tem mais valor. Nós aqui definimos que a presença de Deus para a nossa vida é o que nós temos de mais valor. Então, assim como Abacuque, o próprio apóstolo Paulo dizia assim: olha, tanto faz eu viver na riqueza ou na pobreza, tendo fartura ou tendo escassez de pão, não faz diferença. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque ele estava se referindo à presença de Deus. A presença de Deus nunca faltaria. E a presença de Deus para ele era o maior valor no conceito dele, no pensamento dele, o que mais alegrava a alma dele. Abacuque do mesmo jeito. Senhor, se o Senhor tirar a minha ovelha da malhada, se o Senhor tirar lá, se as minhas oliveiras não produzam mais, se tirarem tudo de mim, Senhor, todavia eu me alegrarei na tua presença, no Deus da minha salvação. Então, nós vamos seguir adiante e contando com você em todo esse nosso projeto. Compartilhe, curta, envie para o maior número de pessoas aí, porque para nós o que alegra a nossa alma é a presença de Deus. E a presença de Deus nos diz para continuar essa nossa caminhada, essa nossa jornada de peregrinação, se esforçando ao máximo, porque abençoados já somos, mas nós queremos ser abençoadores, levar ao maior número de pessoas possíveis a mensagem que nos convenceu, que nos converteu, que mudou a nossa vida, que encheu o nosso ser, a mensagem que nos faz ser íntimo de Deus e ter a presença de Deus como a maior posse que podemos alcançar. Deus abençoe você, logo voltaremos aí com outros vídeos aí, mais novidades. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.